Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós teremos mais uma live, que hoje será com o Dr. Charleston Palmeira, que ele vai estar falando um pouquinho sobre a fluência e a disfluência da fala, né? Vai poder contar um pouquinho pra gente sobre o que é a gagueira, né? Por que que a gente gagueja enquanto está falando, o que é a gagueira, quais são os tipos de gagueira, tá certo? Então, quero aproveitar para você que está começando a assistir aqui essa live, que você envie aqui esse aviãozinho que tem bem aqui no cantinho, envie aí para o máximo de pessoas que você puder, convida para poder assistir essa live aqui com a gente, que é um assunto muito interessante, que muitas pessoas geralmente têm muitas curiosidades, tá certo? Eu estou aguardando aqui o Charleston entrar para que a gente possa começar a transmissão. Informo também a vocês que nós faremos outras lives, tá certo? Daremos continuidades com outras programações. E aí a gente vai estar informando para vocês, fazendo um post bem bacana, informando sobre a live que nós teremos com o Dr. Leonardo Lopes, que para quem não sabe é o novo presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e ele vai poder estar aqui falando um pouquinho sobre voz nesse mês, né, onde o dia 16 de abril é comemorado o Dia Mundial da Voz. Tá certo? Então vamos lá, compartilha aqui com os colegas. Eu vou verificar aqui se o Charleston já conseguiu se conectar aqui com a gente. O Hudson tá dizendo aqui, Sindifono tá arrasando nas lives. Obrigado. Já convidou os amigos. É isso aí. E aí eu queria também pedir a vocês que enquanto nós estivermos aqui fazendo essa live, quero pedir que vocês convidem os amigos, né? E que vocês também coloquem aqui os comentários de vocês sobre essa live. Quero que vocês também enviem as perguntas, tá bom? Para que a gente possa ir interagindo junto a vocês. Então deixa eu ver aqui se já deu certo. Pronto. Boa Boa tarde, tarde. Charleston. Boa tarde. Pronto, já estamos aqui ao vivo. Em primeiro lugar, gostaria muito aqui de agradecer a sua presença em ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito honrados. Eu que agradeço, Josafá. Assim, sempre que eu posso, eu contribuo com tudo que eu tenho, eu devo à fonoaudiologia, né? E nada como entregar de volta tudo aquilo que eu tenho estudado, vivenciado, né? Ainda mais dentro de uma instituição que nos vai ajudar, dentro de uma estrutura que ajuda o fonoaudiólogo a ser o melhor profissional, que é o sindicato. Viu? Parabéns, inclusive, para a chapa de vocês que ganhou, né? E eu acredito que a gente vai trazer uma fonoaudiologia cada vez mais científica e também, que é função do sindicato, né? Que nós, os fonoaudiólogos, nós temos melhores condições de trabalho. Perfeito. Nós estamos aqui já com alguns colegas, né? Alguns já enviaram perguntas. Quero aqui também ressaltar a presença da doutora Silvia Ramos, né, que está presente aqui conosco na live. Silvio, um abraço para todos. Ótimo. Charleston, então eu vou deixá-lo bem à vontade e vou pedir que você se apresente, tá certo? Aqui aos Ok, colegas. obrigado. Então, quando eu comecei a minha vida de ensino superior, é como se existisse ensino inferior, né? Mas quando eu resolvi fazer uma faculdade, eu pensei em fazer jornalismo, mas ficava faltando a área da saúde, né? Que eu sempre fui interessado pela área de saúde. Mas, bom, então jornalismo não vai fazer muito sentido, não. Foi quando eu abri o jornal e vi ali a fonoaudiologia e liguei para a coordenadora do curso e ela me explicou, em linhas gerais, né, o que era a profissão. Isso em 84. Aí eu falei, bom, eu acho que é isso aqui que eu quero. Eu quero trabalhar com comunicação, né, com essa troca de interação entre as pessoas.
que esteja voltado na área da saúde. Aí foi quando eu ingressei na Unifor, eu sou cria da Universidade de Fortaleza, e comecei a fazer o curso e comecei a me interessar por duas grandes áreas. Primeira, a área da voz, do qual eu sou especialista, né? Eu fiz o meu mestrado nessa área, estou fazendo meu doutorado relacionado com voz também, e a fluência, que sempre me interessou saber como é que a gente conecta uma ideia com a outra, uma palavra com a outra, e transforma nisso que a gente está fazendo agora, né? Transforma num grande comunicado. Então, a minha faculdade toda, meu curso foi todo voltado para essas duas áreas. Claro que eu não fechei nenhuma porta, né? Que a gente não deve fechar. Mas eu sempre estava aquilo ali, pensando que se tudo der certo, eu vou entrar nessa área. A área da voz veio primeiro, né? E logo depois veio a área da fluência, e hoje eu sou especialista em fluência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Oriento a todos, né, que depois de formados, procurem compreender como é que é esse processo de solicitação do título, que ajuda a gente a se empoderar, né, de uma especialidade que as pessoas sempre associam ao fonoaudiólogo, né? Ah, você trabalha com gagueira, né? Então, e a gente tem aí também uma dificuldade, né, que os cursos de fono têm, alguns cursos do Brasil têm, em colocar esse tema assim em pauta, colocar esse tema na frente também, dentro das suas matrizes curriculares. Então é importante que os professores, os coordenadores se sensibilizem, né, para essa grande área da fonoaudiologia que é a fluência. Bom, então quando o Josafá me convidou, né, ele me deixou bem livre para escolher os temas, e eu lembrei de um seminário que nós fizemos há um tempo atrás que chamava-se justamente Ser Fluente e Ser Desfluente. Então eu roubei esse nome, né, do nosso seminário, que foi em alusão ao Dia Internacional de Atenção à Gagueira, que é todo dia 22 de outubro. Então, eu pensei em falar um pouco para vocês, né, o meu entendimento sobre o que é ser fluente, o que é ser desfluente. Eu sei que quem está nos vendo são colegas, fonoaudiólogos, estudantes de fono, mas também tem o leigo, né? Josafá e Sim, colegas, eu sempre tomo muito cuidado, que já diminua um pouco as expectativas, que o fonoaudiólogo ele não pode ensinar técnicas fonoaudiológicas para os leigos, né? Isso é uma coisa que, exatamente. né, que a gente vem conversando, e às vezes o fono fala, me ensina um exercício para tratar, né, as repetições. Então, o que a gente pode falar aqui é de linhas gerais, né? Aquilo que a gente pode falar para poder esclarecer a população de como é que é o nosso trabalho, para não ficar vago, né? Para não ficar vago e a gente ter passar uma ideia de que a nossa profissão é uma profissão que vai trabalhar as coisas de uma maneira muito superficial, coisa que não é. Né? Aí, quando vê essa ideia de ser fluente e ser desfluente, a gente pergunta o que é a fluência, né? O que é a famosa fluência, tá? E eu sou uma pessoa que eu não me considero fluente, eu tenho os meus momentos de desfluência. Então, a fluência são os aspectos da produção da fala que estão relacionados com a velocidade, com a clareza, com a facilidade de expressar todos os componentes da linguagem. Então, eu tenho que ter facilidade em expressar o léxico, que é o vocabulário, né, a semântica, a sintaxe, que é organizar sujeito, predicado, verbo, predicado, né, a morfossintaxe, a morfologia em especial, né, masculino, feminino, plural, né, conjugação de verbos, a pragmática, a fonologia. Então, é a habilidade que eu tenho de juntar todos esses componentes da linguagem de uma maneira fácil, de uma maneira sem esforço, de uma maneira suave. A gente encontra a palavra suavidade em quase todos os conceitos de fluência. Tá? Aí eu tenho que dizer para vocês que eu sou uma pessoa que peco na minha fluência muitas vezes. Tá certo? Aí entra um segundo conceito importante, é que
nós somos fluentes e disfluentes, tá certo? O que o fonoaudiólogo tem que identificar é o grau de cada uma delas. Para quem não é fono, o fonoaudiólogo ele tem uma tendência a ir procurar a doença, né? Procurar o distúrbio. Se tiver algum aluno meu aqui vai lembrar de mim, e às vezes o aluno chega para mim e fala: Charleston, o paciente não tem quase nada. Aí eu falo: que bom que ele não tem quase nada, né? Aí o aluno começa a rir, né? Porque vem da nossa cultura, né? A gente tem que buscar a doença. Mas quando a gente avalia a fluência, nós temos que levar em conta esses dois aspectos. Avaliar a fluência, o percentual de fluência e o percentual de disfluência. Tá bom? Então, como eu falei de mim, que é uma característica minha, falar muito de mim, eu tenho um percentual de disfluências que a gente chama de comuns, ou disfluências típicas, ou disfluências não gagas, ou outras disfluências. São 4 nomes para dizer a mesma coisa, tá bom? Categorizar, né? Então eu vou chamar de disfluências típicas, que são aquelas típicas de nós, os fluentes. Bom? Que é hesitar, as interjeições, a revisão de palavras. Bom, eu ontem repeti a palavra, né? Revisar as frases. Não quero não quero não, de jeito nenhum não. Né? Isso é uma dificuldade, isso é um problema na fluência. Porque no lugar de eu dizer não, eu fico repetindo, indo e voltando. Estou conversando com um amigo essa semana, aí ele falou: não quero não, isso não, quero não. Né? Então vai e vem. Claro que isso faz parte da comunidade linguística do Ceará. Quem não for do Ceará, fique sabendo que a gente tem o hábito da dupla negativa. Não, eu não vou não. Então, nega e afirma: não, eu vou. Então, para quem está de fora, acha que nós temos um problema de fluência. Outra característica também, muito nossa, que pode parecer um problema de fluência, é que a gente não finaliza as frases. A gente fala: tu sabe, né? Tem negócio. Aí, ó. Aí depois, ó. Então, para alguns, isso é uma falta de fluência, mas faz parte da nossa variação linguística. Aí o fonoaudiólogo que vem de outro estado para cá tem que compreender isso para não nos taxar de disfluência, certo? Então, existem as disfluências típicas, que são aquelas que estão relacionadas com o nosso temperamento, né? Com a nossa, por exemplo, pessoas que são muito ansiosas, ou pessoas que são muito perfeccionistas, ficam procurando palavras específicas para poder falar naquele momento. Isso pode gerar um tempo maior entre uma palavra e a outra, e isso pode criar ali um rompimento e ser desconfortável. Tá? Outra coisa importante também que eu carrego comigo é que a fala tem que parecer desconfortável, ou para o falante ou para o ouvinte, tá certo? Muitas vezes é desconfortável para o fonoaudiólogo. O paciente chega e diz: não, a minha fala tá ok, eu vim aqui porque o meu chefe... Não, aí já é o outro, né? Aí eu vim aqui porque eu queria fazer uma avaliação, eu vou entrar no emprego, uma vaga de emprego, e eu quero fazer a minha avaliação da fala. Mas eu acho a minha fala boa. Aí a gente sempre pergunta: e os outros, né? Os outros também não tem queixa, não. Aí o fonoaudiólogo: mas tem. Eu observei que você faz uma repetição de sílabas no começo de palavras trissílabas. Aí o paciente né? Aí o fonoaudiólogo ele tem que ver se isso realmente configura uma alteração ou se isso é uma característica ali daquelas pessoas que são mais ansiosas, as pessoas que são muito eruditas, que procuram as palavras mais elaboradas. Difícil. Que não pode ser também um reflexo de cansaço físico, né? Um desinteresse pelo ouvinte. Então, tudo isso podem haver rupturas, certo? Aí existe uma pequena conta que a gente pode fazer, tá? Os nossos estudiosos falam que numa amostra
de 200 sílabas fluentes ou de 300 palavras, nós temos que encontrar aí, no máximo, 10% dessas disfluências. Tá bom? Então, quem estiver me gravando aí, depois vai fazer a conta de 300 palavras minhas, né, seguidas, e vai ver quantas vezes eu tive hesitação, revisão de palavras, interjeições, né, revisão de frases. Se eu tive mais de 10%, aí uma luzinha acende e fala, bom, o Charleston ele está fora da normotipia, né, da normalidade. Então, é interessante a gente colocar uma lupa ali no Charleston e ver se ele é uma pessoa que traz problemas de fluência. Lembre-se que até agora eu não falei de gagueira, tá bom? Ele tem um problema de fluência. Então, eu posso estar muito cansado, hipovitaminose, né? Eu posso estar com algum outro, tomando medicação. Então, tudo isso faz com que eu tenha as disfluências, tá bom? Mas também eu posso ter ali de 2 a 3% de disfluências gagas. E repetir, eu, que acontece muito comigo, a prolongar, eu, ou bloquear. Comumente o bloqueio ele vem associado com movimento articular. Tá? Então, eu como fluente que sou, eu posso ter até 10% de disfluências típicas e até 2 ou 3%, vamos fechar em 3%, 3% de gagueiras, de disfluências gagas, né? Então, isso eu acho que já ajuda no pensamento de muita gente, principalmente o leigo que está nos ouvindo agora, né? Para as pessoas não falarem, eu sou gago. Não, eu estou gago. As pessoas não estão gagas, elas são gagas, né? E desde já existe um movimento na Fono para a gente não chamar as pessoas de gagas. A gente tem trabalhado com pessoas que gaguejam, né? Porque aí quebra um pouco do estigma, gago, 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 porque a literatura, os meios audiovisuais, eles colocam o gago como atrapalhado, o gago como uma pessoa que é desatenta, que é muito tímido, e não tem nada disso, tá certo? Não existe nada disso aí. Então, nessa tentativa de tentar tirar esse estereótipo, né, criou-se a prática de chamar pessoas que gaguejam. Já tem até um movimento outro, que é não utilizar mais o termo gagueira. São os distúrbios desenvolvimentais da fluência da fala. DDFF. Né? Então, já recebi uma pequena nota, eu não me lembro se foi da Sociedade Brasileira de Fono. Eu acho que a Silvia Ramos, se não estiver aí, pode me ajudar. Né? Já informando que existe um movimento internacional, né, justamente por conta desse nome estereotipado, gagueira, e se transformar, né, de fazer com que nós passemos a utilizar distúrbio desenvolvimental da fluência da fala. Né? Temos alguma pergunta aí, Josafá? Temos sim. O Hudson, ele perguntou se existe uma diferença em dicção e articulação. Aí, Hudson, logo, logo estarei com você aí no dia da voz, né? Hudson, dicção é um termo que é utilizado há muito tempo para designar a articulação correta. Então, a pessoa tem dicção, então a pessoa já tem uma articulação correta. Tá? Nós usamos esse termo de uma maneira equivocada, como boa dicção e má dicção. Mas não existe má dicção, já que dicção é uma qualidade positiva de quem articula bem. Certo? Então, eu costumo não usar a palavra dicção, mas às vezes o leigo ele entende que a articulação é a articulação do ombro, a articulação do cotovelo, né? É a articulação dos gestos. Então, muitas vezes eu solto ali dicção, não numa live dessa, né? Não numa sala de aula, numa palestra, mas ali uma conversa com o paciente, eu solto para ele poder entender do que é que se trata. Mas a fonoaudiologia usa, né, em linhas gerais, a articulação das palavras.
que cada som tem o seu ponto de articulação, né? Tem o seu modo de produzir o som, né? Tem outra, Josafá? Tem sim. O Yuri Oliveira, ele pergunta: então a disfluência pode se levar em consideração o regionalismo? Oi, Yuri. Boa noite, meu querido. Sim, sim, Yuri. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Eu sou um amante dos estudos da sociolinguística, que é estudar ali os dialetos locais, né? Eu não sou um estudioso, não, eu só gosto, viu? Então, eu procuro sempre entender como fonoaudiólogo que a gente tem que respeitar a comunidade de fala, tá? Eu tenho um amigo que ele é cineasta, e não é o James Cameron, não, viu? Ele faz filmes de curta-metragem. Então, a dificuldade dele, Yuri, é criar diálogos que pareçam verdadeiros, certo? Então, por exemplo, numa comunidade, numa favela, chega a criança, diz: boa tarde, mãe. Há quanto tempo que eu não vejo a senhora? A senhora passa o dia trabalhando. Aí a mãe: meu querido filho, nossa, como eu trabalho, né? Então, isso aí, quem vai fazer o roteiro tem que entender que numa favela, né, numa comunidade, né, de baixa renda, as pessoas não têm essa maneira de se comunicar, né? Então, soa artificial. Soa artificial, tá certo? Imagina aqui no Ceará, né? Que as mães chamam o filho de cão. Ei, cão, ei, bicho velho, Peste. né? Então, só que, claro, a literatura, ela vai fazer ali uma... É literatura, né? São as licenças poéticas. E a fluência entra aí, certo? A Ok. fluência entra aí. Percebam que quando a gente vai conversar com alguém, nós, os cearenses, a gente não deixa a pessoa terminar a ideia. A pessoa diz assim: eu levei uma queda ontem, e aí eu levei uma pior. A gente sempre tem uma história pior para conversar, para falar, né? Então a gente não deixa a pessoa completar toda a ideia. Aí isso é um problema para quem tem um distúrbio de fluência. Porque a pessoa que tem o disfluente, ele se sente incomodado, porque ele foi cerceado de desenvolver a ideia dele, né? Então a gente tem que levar, assim, em conta o ambiente, né, de fala, que a gente chama de comunidade de fala, tá certo? E a nossa aqui ela é bem específica, e nós temos aí os nossos probleminhas não, né? As nossas características de influência. Podemos Ótimo. seguir? Sim. Temos só mais uma Isso. pergunta aqui da Camila, que ela pergunta, né? A falta de fluência teria em casos com vícios de linguagem? Teria, teria, tá? Aquelas pessoas que ficam assim, ó. Ah, né? Então encontro muitas pessoas aí, os millennials, né? Que tem abaixo de 27 anos, que têm essas características que são mais cinematográficas. Eles parecem que estão sendo filmados o tempo todo, né? Ah, ah, deixe-me pensar, né? Então isso aí, os nossos pequenos vícios, né? Tá, tudo isso aí pode ser é uma alteração na fluência, né, que é visto como os famosos vícios de linguagem ou expressões de reforço, tipo, tá entendendo? Porque quebra o fluxo. Tudo que quebra o fluxo da fala, como uma disso, lembrando que tem as influências comuns, que eu até gosto, eu acho mais verdadeiras, tá certo? Nós estamos acostumados, turma, a assistir televisão e achar que a maneira correta é a maneira que os atores falam na televisão. E não é, turma. Aquilo ali é mentira. As pessoas não falam daquele jeito, né? Batendo boca um com o outro. Né? Eu adoro ver briga em novela, só em novela, né? Porque eles não param. Eu paro. Quando estou numa briga, eu fico sem saber o que falar. Né? Aí eu falo besteira, me contradigo, né? Porque eu sou uma pessoa que não sou habituada a ter bate-boca, né? Não sou habituado. Então, quando eu vou bater boca com alguém, eu já fico vermelho, aí já vem a disfluência.
E nós temos esses modelos, muitas vezes, como os modelos corretos. E a gente se frustra. Ah, eu não posso falar igual o fulano, né? Mas ali o fulano, ele decorou tudo, meu amigo. Decorou tudo para estar ali. Deixa eu só contar uma historinha, né? Eu não sei nem se ele está me ouvindo aqui, que é o Cortella. Fica para atenção, né? Então, o Sérgio Cortella, que é um filósofo, né? Ele é bem conhecido, acho que quase todos vocês conhecem. Ele é extremamente fluente. Então, eu fui assistir uma palestra dele lá na Unifor, e ele falando com aquela fluência, e tinha uma turma atrás de mim incomodada. Ave Maria, que ele não termina. Ah, não, né? Aí me cutucaram. Fala aí da comunicação dele. Aí eu me virei ali discretamente e falei, ele é muito fluente. E essa fluência parece que é decorado, né? Parece que tudo está ali pronto, tudo está ali preparado e não passa, não passa humanidade, não é isso não, né? Não passa ali Não transmite também. Espontaneidade, é isso. Bom, então, esqueça as palavras, né? Usem ali os marcadores de vocês. Agora, só não pode eles chamarem mais atenção do que a sua fala. Tá certo? Então, se a minha disfluência distrair as pessoas, aí sim, aí é um problema que pode vir do paciente, ele pode vir do ouvinte, ou o fonoaudiólogo detectar ali e identificar, tá bom? Então, uma disfluenciazinha não faz mal a ninguém. Eu até gosto, né? Tem uma passagem no filme que é o Discurso do Rei, que toda vez que eu falo de fluência, eu falo do Discurso do Rei. Uma passagem que eu só prestei atenção na última vez que eu assisti. É quando a esposa do rei fala que foi a gagueira dele que fez com que ela se aproximasse dele, que ela achava charmoso, né? Eu sempre tinha escutado isso no filme, mas nunca me dei conta. Mas foi que eu vi, né? Agora, a última vez que eu assisti, eu vi, bom, então é isso aí que realmente pode dar, passar uma pessoa verdadeira, né? Uma pessoa que não está com as ideias ali prontas, as ideias já todas organizadas. Podemos seguir ou tem mais um? Vixe, como eu Sim, falo. engraçado que eu também já ia fazer uma referência ao filme, que também tem uma outra cena que me chama muita atenção, que é justamente no final, quando ele faz o discurso. Ele apresentou ali momentos de disfluência no discurso dele. E aí, ao final, ele ainda vai conversar com o terapeuta dele, né? E ele foi e disse: Ah, mas eu ainda tive um momento que eu gaguejei. Aí o terapeuta dele fala: Mas foi bom, porque as pessoas então tiveram realmente o conhecimento de que era você. Porque talvez se você não tivesse tido aqueles pequenos momentos, poderiam Uhum. desconfiar, né? Porque com a pessoa que Sim, tanto gaguejava, conseguiu falar de uma forma tão fluente. sim. Não, Josafá, foi ao contrário. Foi ao O contrário? terapeuta foi que disse que ele tinha Ah, gaguejado no W, né? E ele disse, não, para as pessoas saberem que sou eu, ah, né? sim. Eu tive que dar uma gaguejadinha. Ele fez ali uma gracinha, né? Mas é isso mesmo, gente. Sim. Uma das coisas que eu mais me orgulho quando as pessoas falam assim, são as coisas do Charleston, entendeu? Porque aí eu digo, é bom que eu sou diferente, pelo menos. Pelo bem ou pelo mal, né? Eu tenho um pouco de diferença aí na maneira de falar das outras pessoas. Perfeito. Vamos falar Ah, de influências na infância? pode ser. Achei outra A pergunta, do... fácil, fácil. Não, a doutora Silvia pediu para que você depois falasse um pouquinho sobre o seu trabalho de audiodescrição. A gente pode deixar para o final, para você Posso, poder posso. comentar um Obrigado, pouquinho. Silvio. Tá certo? Envolve Então também pronto, influência, né? isso. Então, vamos então falar um pouquinho sobre a gagueira Vamos falar na sobre infância. a infância? Bom, então, as crianças têm um período que vai de 2 a 6 anos. Né? A última pesquisa que eu li fala de 2 a 6 anos, que elas têm muitas informações. Elas não sabem escolher o que vão dizer. Imaginem toda vez que vocês encontram uma criança. Você encontra a criança lá, pergunta o nome. Como é seu nome? Quem te deu esse vestido? Você está indo para onde? Como é o nome dessa que está segurando a sua mão? Quantos anos você tem? Aí a criança vai responder o quê, meus amigos? Nada. Ela vai ficar olhando. Meu Deus,
esse louco me fazendo 1000 perguntas e eu não tenho habilidade de responder, tá? Então, o fonoaudiólogo, isso serve para os leigos que estão nos assistindo, né? O fonoaudiólogo, ele vai quebrar tudo isso. Ele vai dizer uma pergunta por vez, uma pergunta que seja fácil de ser respondida, e espere o tempo da criança. E espere a troca de turnos. Espera ela lhe perguntar alguma coisa ou fazer alguma reação de que houve uma troca de informação. Mas a gente não faz isso, né? Mesmo os fones, vão para uma festa, encontram uma criança, aí 1000 perguntas. Então, naquele momento, ela não sabe escolher qual é a palavra que ela vai usar, né? Existe ansiedade, a própria desorganização ainda, que faz parte do processo de aquisição da linguagem. Aí pode aparecer as disfluências na infância, que antes era chamada de gagueira natural ou gagueira fisiológica. Mas cortem isso da vida de vocês, né? Não se chama mais, porque quando você coloca gagueira, já dá o diagnóstico que a criança é gaga, tá bom? Então, aquela criança, ela vai revisar as frases, né? Ela vai parar para pensar no que vai dizer. Só que tem características bem importantes, tá? Ela não tem esforço, costumeiramente não tem esforço para falar, tá bom? Não tem um quadro de hereditariedade na família, tá? Isso passa, isso as crianças que têm essas disfluências que tendem a passar, né? Tendem a se resolver, tá bom? Não tem nenhuma dificuldade. Eu acho que o vídeo do Charleston travou aqui um pouquinho. Vocês estão conseguindo ainda vê-lo e ouvi-lo? Porque deu uma travada aqui pra mim. Deixa eu verificar. Ele saiu aqui da live. Eu vou verificar aqui se eu consigo conectá-lo agora, de novo. Pronto. Pronto. Charleston, travou aqui a transmissão com você. Você estava falando justamente sobre a gente não utilizar mais o termo de gagueira fisiológica, né? Pela questão já do diagnóstico, né? E os outros pontos, né? De hereditariedade e tudo mais. Sim. Então, a gente deve evitar usar esse termo gagueira, porque já é um diagnóstico fechado. Então, a gente não sabe se a criança vai se tornar uma pessoa que gagueja na sua segunda infância, né, na sua vida adulta. Então, aí tem um problema do fono, né? Meu Deus do céu, eu recebi uma criança que tem ali 4 anos, que tem disfluências, tá certo? E o que é que eu devo fazer? Dizer que ela entre em terapia fonoaudiológica ou dizer que ela espere, tá? Aí a gente precisa ter um conhecimento teórico dos estudiosos, ter uma prática, ligar para... Ninguém liga mais não, né? Passar uma mensagem para alguém para poder trocar uma ideia sobre isso, tá bom? O que é que você tem que pensar? Esse período de disfluência na criança, ela tem que durar no máximo 10 semanas. Tá? Isso, os últimos estudiosos foi que levantaram essa questão. De Equivale 8 a mais ou 10 menos semanas. a 3 meses. 3 meses, por aí. Né? Então, se esse período não passar, é importante que a fonoaudiologia entre em ação. É porque vai investigar hereditariedade, vai investigar dados referentes a alterações neurobiológicas, né? Vai investigar as relações dessa criança na escola, na vida social, na vida familiar. Então, e se o fono identificar ali algum aspecto que possa indicar que ela vai ser um adulto gago, a intervenção fonoaudiológica já deve começar, né? Ela já deve começar a partir daquele momento. Bom? A gagueira é um distúrbio, é um dos distúrbios da fluência, mas existem outros distúrbios também, certo? Então, nós temos a taquilalia, que são as pessoas que falam muito rápido,
que tem um nome mais bonito, que chama de taxa de elocução. Tá? A taxa de elocução é o tempo que nós temos para produzir as unidades de fala, a fala. Tá? Se as pessoas falam as palavras muito rápido, ela tem uma velocidade de fala rápida. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? E se eu tenho uma cronometragem das sílabas, aí eu tenho as palavras rápidas. Segunda, terceira, quarta, quinta, que é diferente de segunda, terceira, quarta, quinta. Então é interessante que o fonoaudiólogo entenda que a taxa de elocução, que a taxa de velocidade, a velocidade da fala, ela tem que ser medida tanto pelo número de palavras por minuto e como pelo número de sílabas também, porque dá a nossa ideia de que se ele fala rápido tudo ou fala rápido só as palavras, tá bom? Então o taquilálico é aquele que fala muito rápido e o outro não compreende, isso é importante, viu? Então não saiam daí, estou falando para os leigos, eu sou taquilálico. O taquilálico as pessoas não compreendem e é um diagnóstico da fono, tá bom? Não vão se autodiagnosticar, não. Tem o taquifêmico. O taquifêmico, que é um grupo que me interessa muito, que eu acho que a maneira que eles se comunicam é uma maneira muito peculiar. Então, o taquifêmico, ele fala rápido também, não se compreende, e ele ainda tem uma desorganização na linguagem. Ele não usa bem a sintaxe. Ele fala, dormi ontem, ontem eu dormi, depois choveu muito, aí depois acaba, como é que pode um negócio desse, né? Aí pode ver como é que é o negócio. Ele sai picotando toda a sua narrativa, né, desorganizada, ainda falando rápido e ainda com as disfluências, tá? Que geralmente são as disfluências típicas. Ele tem disfluências gagas ali, mas não são tantas, disfluências típicas. E uma coisa interessante é que muitas vezes ele não tem consciência desse problema que ele tem. Então, daí o interesse que eu tenho nesse grupo de pessoas, né? E eles não têm consciência de toda essa desestrutura na fluência que eles têm. Aí a gente vai entrar na gagueira agora. Né? Só agora que a gente entrou na gagueira, 20 para as 7, que a gente falou de gagueira. A gagueira é caracterizada por rupturas na fala. A fala ela quebra de uma vez, tá? Que são os bloqueios. Vem a repetição, repetição, e o prolongamento. Então a gagueira é caracterizada por essas características. Aí da gagueira a gente pode levar 3 tipos. A gagueira de desenvolvimento, que é aquela que ocorre quando a criança está em desenvolvimento da linguagem, certo? A gagueira neurogênica, que é resultado de algum rompimento neurológico, alguma alteração neurológica, e a gagueira psicogênica, que vem de um trauma. Estudiosos informam que a neurogênica e a psicogênica não são gagueiras verdadeiras, tá? Não são gagueiras verdadeiras, são pseudo-gagueiras, porque a gagueira verdadeira é aquela que vem da infância e tem um componente hereditário. Então, em linhas gerais, só existe um tipo de gagueira, que é a gagueira do desenvolvimento, que tem um histórico de hereditariedade, né? E tem um histórico que vem da infância. E é delas que a gente vai falar agora. Mas antes disso, perguntinhas aí, Josafá. Pronto. Parece que eu estou no programa, né? Eu vou aproveitar e lançar aqui uma dúvida minha, então, uma curiosidade. Vamos citar aqui a Tata Werneck, né? É claro que você não a avaliou presencialmente, né? Não fez lá todos os testes, enfim, mas possivelmente você haveria ela de que forma, né? Quais seriam as suas observações? Porque ela tem uma fala muito rápida e em poucos momentos a gente não consegue entender. Porém, na boa parte do tempo, sim. A gente sabe que ela basicamente manifesta, adota, né, esse comportamento na fala dela pelo papel que ela apresenta enquanto humorista.
Mas Isso. já tiveram também algumas observações feitas em cenas de novelas, né? Em que ela fez e que ela também permaneceu com aquele mesmo padrão, com a taxa bem elevada, né? Uma taxa na elocução. Sei, sei, sei. É, Josafá, eu desconheço qualquer assim, teste para taquilalia. Teste para taquifemia nós temos, até um teste internacional. Mas eu não me lembro de nenhum teste para taquilalia. O que a gente identifica na taquilalia é a nossa percepção. A percepção como fono, não é? De que aquela fala é rápida e incompreensível, a percepção da própria pessoa e a percepção do outro. Então, baseado nessas três percepções, é que nós classificamos a pessoa como taquilálica, né? A pessoa que tem taquilalia, tá certo? Tata Werneck me Ok. parece ser taquilálica, tá? Porque mesmo quando ela tem um texto decorado, ela não consegue reduzir aquela velocidade de fala dela, né? E muitas vezes realmente é incompreensível. Tá? Ela tem um programa, né, que é o Lady Night, e ali tudo é programado, né? Nada não vou dizer nada não, né? Mas existe ali um roteiro, né, para se fazer graça, apesar dela ser uma pessoa Sim. engraçada. Mesmo ela decorando, ela sabendo o que vai falar, ela imprime o ritmo dela, que é aquele ritmo rápido e que muitas vezes é incompreensível para mim, viu? Não penso nisso aí. Sigamos, podemos ir? Falou que Agora quem travou foi o Oi, quando Fábio. apareceu, quando você estava falando sobre, muitas das vezes, ela ter no programa já um texto, né? Muitas vezes ensaiada, qual ela vai colocar então ali o ritmo dela. Tava mais ou menos nessa parte aqui quando travou. Sim, sim. Então, por exemplo, se eu for decorar as coisas, eu sou outra pessoa. Bom, gente, boa noite. O meu nome é Charleston. Eu sou fonoaudiólogo. O meu número do conselho é CRFA 43. Não sou eu aí, entendeu? Porque tudo foi decorado. Agora, quando você me encontra no meio da rua, esse Charles, tu tá fazendo o quê? Né? Tu é registrado no conselho em que número? Aí tudo aquilo ali vai ser espontâneo. É onde vai aparecer a minha construção. Eu vou juntar as palavras, né? Que são símbolos, com os sinais, que é a minha expressividade. E é aí onde já vai aparecer sinais da minha fluência e sinais de disfluência, que é no momento da fala autoexpressiva, que é o nome que se usa muito dentro da fluência, que é a fala autoexpressiva. A fluência vai aparecer mais aí, tá? Ok. As disfluências, né? Charles, então teve a pergunta de um colega que ele me mandou antes mesmo da gente começar aqui a live, certo? Foi dentro desses dias. E ele faz exatamente aquela pergunta, o porquê do gago, ele não gaguejar enquanto canta. Sim, sim, sim. O Acredita gago se é não, a pessoa que gagueiro. gagueja, desculpa. Vamos falar de gagueira então, né? Vamos falar de Sim. TechPix. Vamos falar de gagueira. Viu como o tema é muito rico, gente? Ó, 15, nós começamos às 6. 15 para as 7 foi que a Cinco. gente foi falar de gagueira, entendeu? De gagueira. Então, gagueira é um tema ali, dentro de um macro tema que é a fluência. Então, vamos falar dela. A gagueira, ela tem uma causa neurobiológica. Então, hoje, estuda-se que são dificuldades de ligações interhemisféricas, alterações no gânglio de base, tem alterações genéticas, tá? Isso leva a gente a supor que a pessoa, quando vai desenvolver a linguagem ali, né, 1 ano e meio, 2 anos, ela já está ali com aquela estrutura toda, com seus pequenos desvios, pronta para desenvolver aquela disfluência, tá certo? Mas não se pode considerar esses aspectos isolados.
tá? Porque a gente não vive sozinho, a gente vive num mundo social, tá? Então, no momento que eu coloco uma disfluência e a minha mãe disse assim, respire para falar, né? A minha mãe repete, pede para eu repetir, repita, direito, né? O meu pai me dá um cascudo, à direita, certo? Porque hoje em dia não pode mais, né? Não se deve. Então eu vou começando a perceber que o meu modo de falar é um modo que não é bem aceito naquele ambiente que eu estou, ou escolar, ou familiar, ou social. E isso vão começar a criar problemas. Bom, se eu falo atrapalhado, vão reclamar, então eu não falo. Tá? Se eu falo muito fino, vão reclamar porque eu não falo. Né? Se eu falo de maneira autoritária, festinha lá em casa, hoje é para todo mundo. Todo mundo reclama que eu falo autoritário, então eu não vou falar. Tá certo? Então isso vão criando problemas de natureza social. O bullying é o mais comum, né? Todos nós, ou nós sofremos, né? Eu sofria porque eu era pequeno demais. Ou a gente era aquele que imputava o bullying, né, nas pessoas. Então, a gagueira a gente pensa nesse macro todo. Vem ali o neurobiológico, mas tem o social, que faz pressão, e o emocional também, né? Quando nós, os fluentes, nós estamos ali mais ansiosos, agitados, mentindo, né? A gente tende a ter problemas ali na fluência, certo? Mas quando a gente canta, não vão ser esses aspectos que vão estar alterados, tá certo? A zona do canto é uma outra zona, que não a zona da fala espontânea. Então o gago ele não tem problema quando ele vai decorar, aliás, geralmente não tem, né? Quando ele decora alguma coisa e ele vai verbalizar. Então quando se coloca uma harmonia, né? Uma musicalidade, quando ele vai cantar, então ele está usando uma outra estrutura, que não é a fala autoexpressiva, certo? É uma estrutura que já está ali pré-determinada, ele já sabe as palavras que vai dizer, ele já sabe onde vai respirar, ele já sabe onde o tom vai se modificar, né? E tudo fica mais fácil. Tá? Então vamos falar cantando. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Não, porque aí não é a nossa realidade de estar no musical o tempo todo, né? Então, Sim. o gago, ele não deve pensar isso, né? Eu tenho que decorar as frases para dizer para as pessoas, porque o mundo real é outro, né? O mundo real é cheio de adversidades. Então, por isso que o gago ele consegue cantar melhor, porque as zonas que estão ali desorganizadas não é a zona do canto, e sim a zona da fala espontânea. São zonas diferentes. Outro ponto que a gente também consegue observar é que muitas pessoas que gaguejam, elas muitas das vezes buscam também palavras curtas, né, e bem objetivas, né? Então, por exemplo, se você vai, às vezes, conversando ali espontaneamente, né, você já almoçou? Sim. A pessoa não comenta muito, não traz detalhes sobre aquilo, né? Você já vai para casa? Vou. Tchau. Não Então ela desenvolve, né? acaba, não desenvolve muito um discurso. Uhum. Que são os mecanismos de defesa, né, que as pessoas têm. As pessoas que gaguejam têm muito disso, né, de buscar fonemas que são mais fluentes, buscar palavras que eles se sentem mais confortáveis, falar com pessoas, né. A Annelise Bonner, quando veio aqui, ela falou uma coisa que eu não esqueço, né. Até antes dela vir aqui, eu acho que tem uns 3 anos, me ajudem aí, quem estiver assistindo, ela falando que se a pessoa gagueja mais com o pai, a criança, e menos com a mãe, isso quer dizer o quê? Ela lançou para a plateia, né? Aí todo mundo diz que gagueja mais com o pai porque ela tem mais receio, né? Receio do pai. O pai é uma figura que mais autoridade para ela. E a mãe mesmo. Aí ela falou, vocês já pensaram o contrário?
né? Que é, na mãe, ela toma mais cuidado com a fala e ela gagueja menos. Com o pai, ela toma menos. Pronto, Josafá. Pronto. Voltou? Voltou, pronto. Então, eu estava falando de quê? Estava falando sobre que foi justamente aquele comentário, né, que eu fiz sobre a pessoa que pega palavras curtas e você estava complementando, né, que ela busca muitas das vezes os fonemas que são mais fáceis, né, que ela não vai ter nenhuma é, provável disfluência, né, enquanto ela vai Ah, estar sim. e buscando também Lembrei, isso como uma fuga. lembrei. Estava falando da Annelise, né, que é uma das papisas da disfluência no Brasil, né? Então, ela fez com que a gente refletisse isso. Será que quando a gente está mais preocupado, a gente não fala melhor, né? E quando a gente relaxa, a fala da gente aparece de uma maneira mais desorganizada, né? Aí eu lembrei quando a gente vai falar em outra língua, né? Quando a gente toma um cuidado maior, a gente fala melhor. Quando a gente está ali, né? Despropositado, a gente tende a não se empoderar tanto da língua, né? Não levar tanto a sério a fala de uma segunda língua. Então, eu penso a gagueira dessa maneira. Lembrando que a gagueira ela é universal, existem gagos em todos os locais do mundo, em todas as etnias também, em todas as classes socioeconômicas, tá? Existe uma diferença aí que é mais comum em meninos. De cada 3 meninos ou 4, uma menina, tá? Não existe nada que justifique. Algumas teorias ali tentam explicar que como as meninas têm as brincadeiras mais sociais, né, de socializar, e os meninos brincadeiras mais de ação, as meninas tendem a desenvolver melhor a linguagem do que os meninos. Mas só são teorias que não são comprovadas cientificamente, tá certo? Então, o fonoaudiólogo, quando ele for receber alguém que gagueja no seu consultório, ele tem que ter essa base de conhecimento, gente, né? Aí eu sempre oriento que a gente fique lendo material. Existem 2 sites muito interessantes. Um é o Abra Gagueira, Associação Brasileira, eu acho que é de gagueira, né? Que é um site que ele é alimentado por pessoas que gaguejam, inclusive. Então, é um mix ali de profissionais, de leigos, de pessoas que gaguejam. E nós temos o Instituto Brasileiro de Fluência, o IBF, que é um site mais científico. Então, aproveitando esse período ali, esse período de isolamento social, dá uma passadinha lá, e lá vocês vão encontrar o que tem de mais moderno, né? Tem de mais contemporâneo dentro dos estudos da gagueira. Para que quando vier uma pessoa gaga, você ter lá um respaldo para poder atender. E essas pessoas, elas estudam antes, né? O fonoaudiólogo que está aqui me ouvindo sabe que quando recebe um paciente, ele já vem com diagnóstico. Ele já vem dizendo, olha, eu tenho uma disfagia, eu tenho uma disfonia funcional, né? Esses dias eu fiz uma consulta, o paciente ele já vem com tudo. A minha loudness é fraca, o meu pitch é agudo, eu tenho uma instabilidade, o meu TMF é abaixo de 10 segundos, né? A minha relação SZ é 0,7. Eu digo, pronto. Né? Dinheiro fácil que eu vou ganhar, né? Então, os pacientes eles já vêm com esse tipo de abordagem e é importante que a gente entenda. Então, sobre o tratamento, né, para a gente falar em linhas gerais sobre o tratamento, várias abordagens elas são indicadas. Tá? Eu trouxe aqui alguns livros para vocês. Tem esse aqui, da Jakubovics, né, que é só o tratamento da gagueira infantil. Tem esse da Isis Meira. A Isis Meira faz uma abordagem mais neurobiológica, né, mais neurológica.
tá? E tem várias, esse aqui também é da Isis Meira, se não me engano, não, da Regina Cupelo também, que é outra grande estudiosa da gagueira. E tem alguns livros que vocês podem ler que ajuda a gente, esse também é de terapia, que ajuda a gente a entender esse processo todo. O mais novo é esse tratado de linguagem. Eu tomo um certo cuidado, como eu sou professor, de observar se ele tem o selinho da Sociedade Brasileira de Fono, né? Porque os meus alunos vão fazer concursos públicos, né? Então é interessante também que ele entenda como é que a nossa sociedade ela está ali desenvolvendo, tratando, né, esses conceitos que a gente tanto usa na fonoaudiologia, tá bom? Então, Perfeito. as linhas de tratamento, elas partem pelo feedback, ou seja, técnicas que ajudam o paciente a perceber a própria voz, tá? Mudanças de comportamento. Tá travando de novo? Não, não. Né? Denise está falando que está travando. Que envolve mudanças de comportamento, aí isso requer mudança de visão de mundo, tá? É muito fácil chegar para o paciente e dizer, encare o seu chefe, né? Tome uma atitude de empoderamento dentro da sua empresa. Isso pode levar um certo tempo. Aí, eu já abro um parêntese, o Conselho Federal de Fonoaudiologia tem um documento, é importante quem é fono vá atrás desse documento, viu? Que são os balizadores de tempo. Os balizadores de tempo, ele dá ali uma ideia de quanto tempo leva a terapia de determinado distúrbio fonoaudiológico, tá bom? A gagueira, ela vai de 7 a 27 meses, tá bom? Então, vai de 7 meses a 2 anos e 2 meses, mais ou menos, isso aí, né? Então, é o tempo médio, que é a médio prazo, tá bom? Então, entender que essas abordagens que são mais comportamentais, elas podem levar um certo tempo. O que impera dentro da comunidade fonoaudiológica é a abordagem motora, tá? E como a gagueira, ela é um distúrbio motor, que relaciona-se à velocidade, à suavidade, né? A fonoaudiologia tende a abraçar mais as atividades motoras. Aí que envolve relaxamento, envolve respiração, envolve suavização de emissão, né? Tá? E a orientação, né, nas crianças, orientação aos pais, orientação à escola. Nunca dizer que vai passar, porque pode não passar, né? Isso é um cuidado. Acredita-se que a gagueira infantil, que é a gagueira mesmo, né, na infância, ela tem uma possibilidade de melhora absurda, né? Fala-se até em cura, mas nos adultos e adolescentes não se fala em cura de gagueira e sim em tratamento. Tanto é que o slogan do Dia Internacional de Atenção à Gagueira é: gagueira não tem graça, gagueira tem tratamento, né? Não se fala em cura ali. Então, tomar um certo cuidado para que não crie falsas expectativas na pessoa que gagueja, certo? Então, ela pode ser uma pessoa gaga a vida toda, tá bom? E se ela for gaga, ela tem que administrar, como o diabético, né? Ali tentar Então, desculpa aqui te interromper. É porque nós já estamos aqui no último minuto da transmissão. Aí eu vou fazer o seguinte, então, para que você consiga finalizar a sua fala, a gente talvez aqui responder mais alguma pergunta.